Sejam bem-vindos de volta. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje vamos comentar alguns figurinos do RBD que podem ser repaginados aqui nos shows do Brasil. Antes de começar, quero agradecer a você que voltou mais uma vez para assistir algum vídeo aqui do canal. Se essa é a primeira vez que você está por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, peço por favor que já curta, comenta ou compartilhe, depois se inscreva e ative o sininho, porque isso vai ser muito importante para mim. E aqui embaixo existe o botão Valeu, que nada mais é uma opção de você aí deste lado doar um valor simbólico em dinheiro para mim. Estou aqui deste lado produzindo conteúdo. Então, se toca o coração de vocês, aqui embaixo existe o botão Valeu. E na última semana o RBD concluiu suas agendas de shows nos Estados Unidos, com os 4 últimos shows na cidade de Los Angeles entre os dias 18 e 22 de outubro. E aqui nesses shows a gente teve o resgate dos figurinos icônicos da gravação do Live em Hollywood, obviamente, porque eles estavam na cidade onde o DVD havia sido gravado. A gente já tinha visto a Maite repaginando o figurino do Live em Hollywood em outras ocasiões, em outros shows do RBD, mas aqui nós tivemos também a repaginada dos figurinos da Dulce e da Anaí com os clássicos que elas usaram na gravação deste DVD acústico. E com isso nos abriu uma esperança de que aqui no Brasil nós também tenhamos lembranças de figurinos que podem ter sido utilizados aqui no nosso país da época do RBD. E eu venho aqui comentar alguns que eu gostaria de ver repaginados na nossa turnê aqui no Brasil. A gente meio que já viu, né, o Christian com o figurino repaginado do Live in Rio, quando ele traz o sobretudo, mas o foco aqui é especificamente as meninas, porque são elas que mais trazem as referências em figurinos. Não tem como ser diferente. Os primeiros que eu gostaria de rever numa pegada muito mais moderna e elegante como tem sido atualmente são as roupinhas do Live in Rio em homenagem ao Brasil, né? Eu acho que elas têm muito potencial em trazer alguma coisa muito mais, talvez não aquelas camisetas Brasil, aquelas coisas muito com a bandeira, mas trazer um figurino verde e amarelo ou qualquer coisa que lembre aquela combinação daqueles 3 figurinos especificamente do Live in Rio. Acho que vai ser muito icônico trazer essa lembrança enquanto elas cantam Outro Dia Que Vá, mas principalmente a Si Sou Yo e Quando El Amor Se Acaba, que eram figurinos que elas estavam vestindo no momento da gravação do DVD, nestas músicas especificamente. Fuego nunca tivemos nem apresentação no Brasil, né? Ela nunca foi cantada no Brasil porque ela saiu da turnê enquanto ela ainda estava lá no México. Então a gente não tem essa referência, figurino, música. Outro Dia Que Vá a gente também não teve, né, nestes figurinos específicos, né? Porque na época era Santa No Soy e não Outro Dia Que Vá. O que também poderia até acontecer uma pequena mudança, né, de setlist, trocarmos Outro Dia Que Vá por Santa No Soy, para fazer essa referência ao Live in Rio e o trio de roupas brasileiras. Mas enfim, esse trio de roupas para mim seria super interessante se a gente pudesse rever agora em 2023. Os demais figurinos do Live in Rio são os figurinos da Era Celestial, e isso a gente já tem repaginados na Era Celestial da nova turnê. Então não especificamente gostaria de um, porque o da Anaí meio que já é um repaginado em qualquer um aqui que nós temos dessas trocas delas. A Dulce e a Maite estão com umas roupas assim muito difíceis de serem referenciadas, né? Então eu não vou focar muito nesses figurinos da Era Celestial e do DVD do Live in Rio. Mas se a gente já vai pro Live em Brasília, a gente não tem como não pedir a repaginada do roxo e amarelo da Anaí, que inclusive também está no DVD de São Paulo. Então é o mesmo figurino usado em 2 DVDs. Então, Anaí, você precisa trazer este figurino repaginado aqui em solo brasileiro. Ainda falando sobre a Anaí, o vestido azul que ela veste no show de São Paulo, da gravação do último DVD, Entre Salva-me Solo Para Ti, eu acho ele tão lindo, assim, tão a cara da Anaí agora, em 2023, que seria muito fácil repaginar e trazer essa memória desses últimos shows do RBD aqui no Brasil. Além desses figurinos, eu não consigo imaginar. Eu tô pensando em shows assim mais conhecidos, né? Não tô pegando muitos shows genéricos que poucas pessoas viram ou que não tenham tanto apego assim ao RBD, né? Porque a Anaí, óbvio, usou muitos figurinos aqui no Brasil, tanto em Tour Generación, no Empezar Desde Cero, Celestial.
mas não são figurinos assim que vou olhar e vou ter essa lembrança do Brasil. Por isso que eu tô pegando esses shows um pouco mais icônicos, que são os DVDs, vou puxar um pouco a linha ali pro Live em Manaus logo menos, vou trazer alguma coisinha do vídeo do Via Funchal que eu acho que é bastante marcante, porque foi bastante divulgado, mas shows muito específicos, um show em Porto Alegre, nada contra Porto Alegre, mas tipo, não são shows que trazem muita memória ao RBD. Então eu vou pegar alguns figurinos mais específicos. E em relação à Anaí, tirando esse roxo e amarelo e esse azul que eu acho lindo, não sei se nesses outros shows mais marcantes do RBD tem algo que vale a pena trazer e repaginar. Se nós formos para Maite, eu não posso deixar de querer que ela refaça o redesign do figurino do Live em Brasília, que é maravilhoso. Eu não consigo imaginar Maite em 2023. Na verdade eu consigo, né? Mas eu não sei se eu consigo concretizar, se ela realmente traria a repaginada desse figurino vermelho do Live em Brasília, que deixa ela maravilhosa. Mas eu já imagino ela com um cropetão vermelho todo coisado, aquela saia de tule assim que mistura com vermelho. Nossa, Maite! Ela ia pisar na goela da gente, porque ia ficar maravilhosa e a gente ia surtar. Se ela tivesse com aquele cabelão do Live em Brasília ainda, aí pra mim ia ser o meu fim. Mas também não tem mais muitos figurinos marcantes nestes DVDs. Talvez o primeiro do de São Paulo, né? Mas também acho ele muito simples. Mas talvez seja mais fácil de trazer. Porque os outros dois eu gosto, mas não morreria por ver repaginados em 2023, né? Que é o prateadinho do Live em Brasília e o com a camisa azul em São Paulo. O primeiro de São Paulo talvez fosse interessante rever. Mas um figurino que eu gostaria também de rever repaginado da Maite é este vermelho no Via Funchal, que tem este cropped preto, a luva preta. Eu acho que ele é um showzinho um pouco mais marcante, pelo menos essa apresentação de Filaninha, que foi bastante difundida na época e veio sendo difundida bastante até 2023. E eu acho que esse figurino também marca um momento bastante especial da Maite aqui no Brasil. Indo pra Dulce, a Dulce não é um comentário shade, tá, gente? Até porque eu trouxe aqui pra colocar a parcela de culpa dela nisso. Mas eu não acho os figurinos que a Dulce vestiu nos DVDs tão icônicos ou tão bonitos, porque ela já teve muitos outros figurinos bons, mas nesses DVDs de São Paulo e Brasília aqui no Brasil, não são nada muito glamuroso. Talvez o azul que ela veste no Live em Brasília fosse interessante ver qualquer coisa que lembrasse ele aqui em 2023, mas também não tem muito para onde correr com ele, né? Talvez só se remeter à cor daquele vestido e não necessariamente ao modelo dele. Mas saindo um pouco fora da caixa, eu vou lá no Live em Manaus, né? Naquela gravação fan-made que saiu, cujo primeiro figurino da Dulce parece bastante promissor se a gente pegar os figurinos que ela tem repaginado, que levam para uma coisa um pouco mais dark, né? Esse primeiro figurino dela aqui em Manaus, ela tem essa pegada um pouco mais rock, um pouco mais couro, apesar de não ter esse material especificamente na época, mas talvez seja mais fácil de repaginá-lo do que, por exemplo, o azul ou os figurinos dela no DVD de São Paulo, porque não são nada muito marcantes, é só um top, uma saia preta, que não, qualquer coisa pode referenciar eles. A segunda roupa também, que não é tão bonita, que é aquele cropped florido. Enfim, não sei se vale a pena pegar esses tipos de figurinos. Mas esse primeiro figurino do Manaus pode ser que tenha algo interessante que a gente possa pegar dele e trazê-lo para a nossa nova roupagem, nessa nova era. E essas são as minhas opiniões a respeito de figurinos que nós poderíamos rever aqui no Brasil, pensando que lá em Los Angeles eles trouxeram figurinos de Los Angeles novamente. Aqui no Brasil eu espero que a gente possa ter um pouco dessa memória dos DVDs do RBD, mas agora em 2023. Quais looks vocês gostariam também de rever, ou se desses que eu citei, vocês concordam comigo? Me deixe aqui nos comentários ou me mande um direct lá no Instagram. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e fiquem por aí para mais conteúdos do RBD. Tchau!